Para falar sobre turismo sexual infantil e outras formas de exploração e abuso de crianças, conosco no estúdio o advogado especialista em direitos da criança, Ariel de Castro Alves. Tudo bem, Ariel? Um prazer tê-lo conosco novamente aqui. Boa tarde, Adriana, a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui. Ariel, mais de 17 mil denúncias de abuso só no ano passado pelo Disque 100, uma média de 50 casos por dia. Quais são os tipos de abuso contra crianças e adolescentes? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência divulgou recentemente esses números, do total de 80 mil denúncias que chegaram ao Disque 100, nós tivemos essas 17.500 praticamente na questão da violência sexual. E houve uma redução de 2014 para 2015. Antes, em 2014, foram 22 mil denúncias de violência sexual. Então, ainda temos... Claro que não podemos comemorar, mas de alguma forma é um alento que esses números têm diminuído. Agora, sempre que temos situações de carnaval, já foi dito na reportagem, nós temos um alerta da própria Secretaria de Direitos Humanos para um aumento em torno de 20% dos casos. São várias formas de abusos que nós temos durante esses períodos, O turismo sexual, ele aumenta bastante nos períodos de carnaval. E São Paulo hoje tem uma preocupação especial com a quantidade de blocos, tem muitos turistas vindo para São Paulo, diferente de anos anteriores em que os carnavais de outros estados, Salvador, Recife e também da Bahia, no caso, e Pernambuco e também Rio de Janeiro eram mais procurados. Esse ano, São Paulo está sendo bastante procurado, segundo as agências de turismo. Nós temos que ter uma preocupação especial com esse aumento de turistas. Muitas vezes nós temos até turistas estrangeiros que vêm, inclusive, aliciados por agências que dizem que no Brasil a exploração sexual é permitida. Então, essa é uma preocupação importante que devemos ter. E os crimes que ocorrem são estupro de vulnerável, que é qualquer tipo de relação sexual ou ato libidinoso com adolescentes ou crianças com menos de 14 anos, que é uma das formas de crime prevista, a pena de 8 a 15 anos, e no caso da exploração sexual de vulnerável, a pena de 4 a 10 anos, quando as pessoas têm um caráter comercial, Quando existe a finalidade de lucro por parte daqueles que exploram crianças e adolescentes com menos de 18 anos, e também se pune o cliente, aquele que foi atrás daquele serviço, entre aspas, prestado pelos exploradores. E esse ano a gente tem uma preocupação maior que a gente vai receber as Olimpíadas também, E aí aumenta novamente a quantidade de turistas no Brasil como um todo, Ariel? Sim, nós tivemos há pouco tempo a Copa do Mundo, em que, no caso da Copa do Mundo, ocorreram vários comitês reunindo os conselhos tutelares, entidades de proteção, Ministério Público, as polícias. Os resultados foram positivos no sentido de não ter tantos casos como se esperava de exploração sexual e de abusos durante a Copa do Mundo. Esperamos que o mesmo trabalho que foi feito na Copa do Mundo seja realizado nas Olimpíadas. É claro que está mais centrada no Rio de Janeiro, mas teremos um fluxo de turistas que aproveitam para ir para o Rio, mas estarão em outros locais. E São Paulo, pela proximidade com o Rio, vai ter um grande fluxo de turistas. Como coibir, então, essa prática, Ariel? De que forma? Além de campanhas? Como é que pode ser feito esse trabalho? Sim, existe um trabalho da própria Embratur, um trabalho das próprias empresas aéreas no sentido de alertar sobre a exploração sexual. Isso é feito desde a saída dos turistas do exterior e também aqui nos aeroportos nacionais. É uma das formas de prevenção. Agora, nós precisamos intensificar a atuação dos próprios meios de comunicação, e essas campanhas, como a que foi lançada ontem pela Prefeitura de São Paulo, todos os anos nós temos essas campanhas. É importante que todos os municípios participem de alguma forma e que os governos estaduais também atuem. Nós
por exemplo, aqui em São Paulo, não vemos quase nenhuma iniciativa, ou não vemos nenhuma iniciativa do governo do estado nessas campanhas de enfrentamento à exploração sexual, inclusive no carnaval. Então é importante ampliar a participação de prefeituras, governos estaduais, no sentido de alertar sobre a questão da exploração. Mas, além disso, é preciso ter um trabalho policial, né? Através da atuação da Polícia Civil, principalmente, que faz as investigações, que deve fazer um trabalho de inteligência, diagnosticando os casos e as redes de exploração sexual. Ariel, como denunciar? Como fazer com que a criança conte o que está acontecendo também? Que eu acho que é a parte mais difícil, talvez. Essa certamente é a questão mais difícil, né? Nós temos alguns procedimentos da justiça no Brasil, temos alguns casos aqui no estado, inclusive na justiça em São Caetano do Sul, do depoimento sem dano, que são as crianças então conversam com psicólogos, assistentes sociais, numa brinquedoteca, num espaço mais lúdico, e aos poucos vão falando sobre o que sofreram, né? Sobre os abusos sofridos. Então temos algumas experiências de depoimento sem dano, mas geralmente essa dificuldade ocorre nas delegacias, né? Porque são espaços muito ruins, deteriorados, né? Não temos profissionais capacitados, precisaríamos ter equipes multidisciplinares nas delegacias de polícia. Então, além dos próprios policiais, ter assistentes sociais, psicólogos, pessoas com preparo. Não adianta colocar uma criança numa fila de delegacia e depois querer ouvir ela lá no meio do balcão, vai gerar um grave constrangimento. Isso faz com que as famílias e as crianças desistam de denunciar. Qual é o recado que você deixa, então, para esse período de carnaval? Para que as pessoas fiquem atentas a isso. Todas as pessoas são obrigadas a denunciar, porque o Código Penal prevê a omissão de socorro. Então, quem se omite diante de um caso de abuso, de exploração, de violência contra crianças, pode também ser responsabilizado. E, além disso, a consciência coletiva, né? As pessoas que tenham conhecimento dessas situações, que vejam situações de suspeita de abuso, de exploração, elas devem procurar o Disque 100, procurar a polícia ou procurar os próprios conselhos tutelares. Ariel, muito obrigada pela participação aqui no jornal. Uma ótima tarde para você. Obrigado a você, igualmente a você e a todos os telespectadores.